irmãos a Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amém. Vamos ler, meus irmãos, Lucas capítulo número 16. Abra sua Bíblia, por favor, junto com a minha. Lucas capítulo de número 16, a partir do versículo de número 19. Lucas 16, Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, a partir do versículo 19, que diz assim a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe a água na ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, ao passo que só Lázaro os males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que aqui quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os que de lá passar para cá. Respondeu ele: Rogo-te, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê um testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Respondeu Abraão: Se não ouçam Moisés e os profetas, também tampouco acreditarão, ainda que por algum dos mortos volte à vida. Amém, meus irmãos? Amém. Podereis assentar, queridos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero parabenizar a todos os irmãos que são alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que fazem parte da Escola Dominical. Eu quero dizer aos irmãos que eu sou fruto da Escola Dominical. Eu sou nascido no lar evangélico e eu louvo a Deus porque meu pai, embora era um homem analfabeto, de pai e mãe, não sabia nem escrever o seu nome, mal sabia assinar o seu nome, mas o meu pai, queridos, ele criou os seus filhos. Eu e meus 4 irmãos foi criado na igreja, e nós somos testemunhas de que realmente a Escola Dominical fez toda a diferença. Eu dou graças a Deus porque todos os meus irmãos, todos nós hoje estamos envolvidos com a obra de Deus. Nós somos fruto da Escola Dominical. Meu irmão é músico, a minha irmã é casada com um evangelista da Assembleia de Deus também, o meu irmão também é evangelista da Assembleia de Deus ali em Sarandi, e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Então, meus irmãos, eu sou o resultado da Escola Bíblica Dominical, e sempre os meus pais nos incentivaram e nos levaram à Escola Dominical. Com o passar dos anos, Deus foi confirmando
a sua misericórdia, as suas palavras foram se cumprindo na nossa vida. Deus começou a usar as pessoas para falar conosco, os seus profetas, e também através da palavra, confirmando que nós um dia iríamos ministrar a sua palavra. E o resultado da escola dominical, meus irmãos, é algo tremendo. Feliz é os irmãos, feliz é quem é aluno da escola dominical. Até hoje, eu faço parte da escola dominical, pela graça de Deus, eu ministro ali em Ascórdia, para a classe da juventude, e há algum tempo já nós estamos ali ministrando, e sempre fui envolvido com a área do ensino. Gosto muito da área do ensino, sempre estive envolvido com a área do ensinamento, até hoje. Nós estamos ali, pela graça de Deus, todos os domingos de manhã, ministrando para a classe da juventude. E graças a Deus por isso, porque Deus, através da escola dominical, tem trabalhado na nossa vida de uma forma grandiosa. Então, feliz aos irmãos, eu louvo a Deus, fico muito grato quando vejo jovens aqui, sentados, aprendendo, né? Alguém já disse que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Então, é a base, é a estrutura. Tudo começa na escola bíblica dominical. Nós estávamos comentando agora há pouco que os pregadores aí, os maiores, né? E os grandes aí, são frutos e foram frutos da escola bíblica dominical. Tudo começa aqui na escola dominical. Então você é bem-aventurado, você é feliz, porque você tem uma igreja que tem a escola dominical e você é um participante dessa escola. Eu sempre digo que a escola dominical não é uma escolinha, né, Murilo? A escola dominical, nós pertencemos à maior escola do mundo, é a escola dominical, a maior escola do mundo. Então não é uma escolinha, né? É uma grande escola e eu e você temos o privilégio de sermos participantes. Meus irmãos, a lição de hoje, nós estamos terminando, é a última lição, né, desse trimestre, e é uma lição bastante maravilhosa, e ao mesmo tempo eu tenho certeza que sempre fica algumas dúvidas, né, no nosso coração, porque o livro do Apocalipse trabalha com o mistério, e o mistério sempre chama a atenção, né? E eu ouvi um pastor dizer que quem fala sobre escatologia tem mais coragem do que conhecimento, né? É mais coragem do que conhecimento. Então, meus irmãos, o livro do Apocalipse, tenho certeza que já foi dito aqui, mas apenas relembrando os irmãos, é um livro de mistérios. E nós temos que tomar cuidado quando nós lemos o livro do Apocalipse, porque não existe aquela questão do conhecimento pleno. Sempre que você lê o livro do Apocalipse, sempre vai surgir coisas novas, ideias novas, né? Entendimentos novos. Isso é bom. Deus, pela sua misericórdia, concedeu a nós esse livro maravilhoso. E a gente tem que tomar cuidado com as especulações, né? E tem pessoas que lêem o livro do Apocalipse, como eu conheço, para fazer um terrorismo psicológico nas pessoas, coloca medo nas pessoas. Tem gente que lê o livro do Apocalipse, só vê bicho, só vê monstros, né? Gnomos. Infelizmente, tem pessoas que só vê, né? Aquelas cenas de filme, aquelas coisas terríveis. Não, meus irmãos. O livro do Apocalipse, quem escreveu ele foi o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor. Era um homem amoroso. E a mensagem central do livro do Apocalipse é esperança. Esperança de que um dia nós vamos morar eternamente com Cristo. Essa é a mensagem central do livro do Apocalipse. Então fuja do absolutismo, fuja daquela última palavra. Tem pessoas que acham que se sente, né, a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Isso é muito perigoso, isso é terrível. Então, pessoas que defendem a sua tese com unhas e dentes, pessoas que defendem palavras do Apocalipse e não se curvam, né? É um camarada que faz parte do Talibã gospel, não é verdade? Do Al-Qaeda religioso. Isso é perigoso. Então esse cuidado que nós temos que ter, queridos, Deus deixou para nós esse livro para a gente pesquisar,
para a gente se aprofundar nesse livro, não é para ficar em cima de especulações. A Bíblia, no livro do Apocalipse, fala sobre muitas figuras. Pode ver que a palavra semelhante não quer dizer exatamente igual. É muito comum você ler no livro do Apocalipse a palavra semelhante. Então tome cuidado quando você vai ler essa palavra, e tenha um coração aberto, um espírito de humildade, para se curvar diante da palavra de Deus, porque o humilde, ele sempre aprende mais. Então, meus irmãos, veja que coisa tremenda quando nós nos amamos, nos aprofundamos na palavra de Deus. Então, graças a Deus, porque a Bíblia, meus irmãos, não é um livro de morte, a Bíblia é um livro de vida. Tanto é verdade que não é um livro de morte, mas um livro de vida, que a palavra vida na Bíblia, existe 533 vezes a palavra vida na Bíblia, e a palavra morte na Bíblia tem 300 vezes. Veja que há muito mais palavra de vida na Bíblia do que palavra de morte. Então veja, queridos, que assim é a palavra inferno. A palavra céu na Bíblia, há 347 vezes a palavra céu na Bíblia, 29 vezes a palavra inferno na Bíblia. Então a Bíblia é um livro do céu, fala do céu. Então veja que isso é para nos mostrar, querido, que Deus mostra para nós a sua grandeza, a sua bondade, o que Ele tem reservado para nós. Então a Bíblia é um livro de vida. E aí, meus irmãos, nós temos a nossa lição, que é a lição de número 13, que vai falar para nós aí, queridos, sobre o destino final dos mortos. Então, meus irmãos, quando a gente fala sobre morte, sempre tem aquela questão. Há uns tempos atrás teve uma médica lá da minha cidade, e ela não é evangélica, e ela perdeu o seu único filho de uma forma trágica, e parece que o menino estava envolvido com coisas ilícitas, e o menino veio a morrer, mataram, e ela pediu para que a secretária fosse falar comigo, para que eu mandasse, escrevesse versículos que provasse que o filho dela estivesse no céu. Aí quando a secretária dela disse, olha, veio falar comigo, disse, olha, a secretária é evangélica, a médica não é evangélica, mas a secretária é. E ela me conhece, quando ela veio falar comigo, e eu falei assim, olha, irmã, eu não posso fazer aqui um resumo, escrever e provar para ela que o filho dela está no céu. Porque se eu escrever algumas verdades aqui, eu posso estar confundindo mais a mente dessa senhora, porque é uma mãe, perdeu o único filho, está com o seu emocional lá, e eu não vou falar para ela que o filho dela está no céu, não posso falar sobre isso. E ela queria saber o destino final do seu filho. E eu disse, olha, não vou, porque se eu for escrever algumas verdades, pode chocar ela e pode trazer prejuízos maiores. Então, queridos, nós temos que tomar um certo cuidado com algumas coisas, porque quando a gente fala do destino final dos mortos, nós vamos aprender aqui que existe uma grande diferença entre o destino final do justo e o destino final do ímpio. Existe essa grande diferença. E a parábola, que na verdade os teólogos dizem que isso daqui não é uma parábola, isso aqui é uma história. Por que essa passagem do rico Lázaro, os teólogos dizem que não é uma parábola? Porque o versículo 19 começa dizendo, ora, havia certo homem rico, ou seja, ele está afirmando que havia. Uma segunda questão também, que nas parábolas de Jesus não citava nomes, e aqui é citado o nome de Lázaro. Então aí, só que a gente tem dois motivos para basearmos que essa passagem não é uma parábola. Essa é uma passagem verídica, é algo que realmente aconteceu. Então, meus irmãos, Deus criou o ser humano para viver eternamente. Deus criou o ser humano para ser eterno. Deus não criou o homem para a morte. Os irmãos sabem disso.
Quando Deus fez o homem, formou o homem, Gênesis 1:26, a partir dali, o que a Bíblia diz? Frutificai, multiplicai e enchei a terra. A Bíblia não diz que morrais, não tem a palavra morrer ali. Multiplicai, frutificai e enchei a terra. Quando Deus criou o jardim do Éden, em nenhum lugar está mostrando que Deus criou um cemitério lá no jardim do Éden. Prova que o homem não foi feito para morrer. O projeto primário, primordial, principal de Deus é que o homem vivesse eternamente. Eternamente. E os irmãos sabem que antes do pecado entrar no mundo, o ser humano, Adão, por exemplo, morreu com 930 anos. Veja que Adão, ele morreu prematuro, 930 anos, morreu ainda prematuro. Deus fez o homem para ser eterno. Tem lá o Matusalém, que é o rei da longevidade, foi o homem que mais viveu. Isso é prova de que antes do pecado entrar no mundo, 967 anos viveu Matusalém. Então isso mostra, meus irmãos, que o homem foi criado para a eternidade. Portanto, a Bíblia vai nos relatar que após o pecado de desobediência, uma das sentenças da desobediência foi a morte. Paulo disse em Romanos 5:12: pois assim como o pecado entrou no mundo, e através do pecado veio a morte, assim a morte passou para todos os homens. É como um vírus. A morte contaminou toda a humanidade, de tal forma, irmãos, que hoje uma pessoa que chega aos 100 anos de idade, a gente fica admirado. Uma pessoa que chega ao centenário hoje, a gente fica pasmo. Por quê? Porque é uma raridade, é raríssimo. Moisés chega a dizer lá no Salmo 90 que a idade do ser humano é entre 70 e 80 anos. E Moisés diz: o que passar disso é canseiro, que mais, irmãos? Infarto. 70 e 80 anos. Veja como que houve um declínio, um retrocesso, depois que o pecado entrou no mundo. Então o homem morreu a partir dali, de uma forma física e também espiritual. E aí o homem começou então a regredir. Um certo filósofo disse que o homem é um produto que é tirado pelo obstetra para ser entregue para o cordeiro. Então dizia alguém que o homem nasce quando ele morre. Queridos, a morte é uma realidade. Então, isso é um fato. Não tem como fugir dessa regra. Mas a Bíblia, meus irmãos, vai apontar para nós qual é a solução para a morte. Qual é a solução para a morte? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, tempo presente, mas tenha a vida eterna. João 10,10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, todo aquele que quer ter vida eterna, queridos, tem que passar pela pessoa de Jesus. Feliz é o salvo, feliz é o crente, que tem a certeza absoluta que a morte do crente, tanto é que, como que a Bíblia trata o crente, a morte do salvo? Como sono. Trata que o crente está dormindo, Irmãos, você já foi, e eu já fui também, e velório de ímpio ruim, de gente ruim. Querido, quando você chega lá, você vê que tem gente que não chega nem perto do caixão, Diz que o pastor foi convidado para fazer um velório de um cidadão, e o cidadão era sangue ruim. Quando viveu, estava em vida, o homem era ruim. E aí diz que o pastor foi fazer o velório do cidadão, disse: olha, falando para a plateia, esse homem foi um grande trabalhador, um homem sério, honesto, um pai de família, e foi, e jogou o homem lá nas alturas. Diz que a mulher do defunto chamou o menino e disse: filho,
Olha lá no caixão para ver se é seu pai mesmo que está deitado lá. Né? Olha lá no caixão para ver se é seu pai. Né? Então, defunto ruim, então é coisa terrível. Né? É uma coisa desfigurada, é um pânico, né? Mas aquele, meus irmãos, que parte com Cristo, e é isso que nós vamos aprender, aquele que está em Cristo, aquele que tem a certeza da sua salvação, ele sabe, queridos, o seu destino, ele sabe aonde ele vai parar, né? Ele sabe, ele não entra em desespero, porque a vida, eu lembro que nos Mensageiros da Paz, muito antes, a gente lia, agora acho que não tem mais, mas antigamente as pessoas crentes escreviam Mensagem da Paz. Eu estava quase morrendo, mas graças a Deus que Jesus me libertou. Como se a morte fosse o crente é coisa terrível. Eu estava, irmãos, olha, um passo da cova, mas graças a Deus. Isso é nada do ser humano. O ser humano não quer morrer, o ser humano quer ser eterno, né? Mas a morte, o crente, meus irmãos, é esperança. Para o salvo, é esperança. Então o texto, queridos, vai dizer para nós aqui, na nossa lição, que é uma lição maravilhosa, vai dizer para nós aí, no textual, no texto de Jogo, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios é o capítulo da ressurreição. Então, meus amados, veja que o nosso texto áureo e a nossa lição bíblica em graça, a passagem que nós lemos, e é a base da nossa revista, está nos contando a passagem da história do rico e do Lázaro. A Bíblia nem fala o nome do rico, e é bom sempre lembrar, irmãos, que o rico não foi para o inferno por ser rico, e nem o pobre foi para o céu por ser pobre, né? Isso está claro. O homem não vai para o inferno baseado naquilo que ele tem, baseado naquilo que ele viveu aqui na terra. E aí, queridos, essa passagem relata desse homem que, ao morrer, o camarada viveu a sua vida pensando só nele, olhando só para ele. O camarada, meus irmãos, ele viveu, a Bíblia chega a dizer para nós que ele era rico, e ele vestia de púrpura, de linho finíssimo. Veja como que esse camarada esbanjava, como que ele ostentava. E como se não bastasse, a Bíblia diz que ele vivia todos os dias regalado esplendidamente. A vida desse camarada era uma festa constante, era uma festa contínua. Mas a Bíblia vai contar também que existia um certo mendigo, e a Bíblia chama ele de Lázaro. Claro que não é o Lázaro que Jesus ressuscitou lá, né? Esse aqui é um outro Lázaro. E aí existia o Lázaro, era mendigo, vivia à porta daquele, né? Por isso que o nome Lázaro significa Deus tem ajudado. O Deus é ajudador, é o nome Lázaro, né? E aí, veja que o Lázaro vivia todos os dias na porta daquele homem, desejava alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. A Bíblia diz que os cães vinham lamber as suas chagas. Veja que era uma mendicância, era uma pobreza. Eu li um livro essa semana que o escritor disse que essa passagem aqui fala dos dois mendigos. Na verdade não fala do rico e do Lázaro, do pobre e do rico. É dos dois mendigos. O mendigo que viveu eternamente na miséria, e o mendigo que foi para o céu e viveu na riqueza. Porque, irmãos, cá entre nós somos herdeiros do maior patrimônio do universo. O crente tem o que o Silvio Santos não tem. O crente tem o que o Bill Gates, né, que é o dono da fortuna mundial, aí não tem. O crente tem Jesus. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
A maior riqueza, irmãos, não está aqui. A nossa maior riqueza é o céu. Por isso que nada nessa terra pode distrair o crente, irmãos, do céu. E tem crente que já esqueceu do céu. Porque se ele já tem mansão aqui, por que mansão no céu mais? Porque ele já vive uma vida tão folgada aqui, tão cheia aqui, para ele, para que ir para o céu? O céu para ele não tem mais nenhum sentido. Então, meus irmãos, nessa vida nada pode tirar nós do foco, nada pode roubar a nossa atenção, meus irmãos. Paulo diz em Filipenses que a nossa pátria está no céu, aonde nós aguardamos o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, queridos. A nossa pátria, ela está no céu. Nós estamos aqui, como Pedro disse, estamos aqui como peregrinos, estamos aqui como forasteiros. Nunca deixamos que nada nesse mundo, por mais bem que você adquire, isso é bom, é de Deus, é bênção. Isso é maravilha, irmãos. O crente tem que usufruir mesmo. O crente tem que usufruir, né? A Bíblia fala que nós temos que gozar, enquanto nós estamos aqui, temos que aproveitar. Temos que aproveitar mesmo, em nome de Jesus, né? Você tem que comer picanha assada, tomar Coca-Cola e botar na cara do diabo, né? Dá glória a Deus, porque Deus é bom, né? Mas nada nesse mundo, queridos, pode roubar aquilo que Deus tem preparado para nós, tem reservado para nós. Então, queridos, tenha isso na tua mente. A diferença aqui, queridos, está justamente no versículo 22. Foi justamente na hora da morte. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é o paraíso. Veja que os anjos não levou o mendigo Lázaro para o cemitério, levou Lázaro para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que quando o rico morreu, para onde que ele foi? Ele foi sepultado. Ele desceu. Interessante, nós vamos ler aqui, queridos, que o inferno, ele está embaixo. A pessoa que morre sem Cristo, ele sempre desce, ele sempre está descendo. E você pode ver que quando a Bíblia fala que o salvo morre, ele sempre está subindo, sempre está subindo. Irmãos, vai ser sempre assim. Sempre o crente, o salvo, ele vai subir. Aleluia. E o ímpio, ele sempre vai descer, porque o inferno fica embaixo, mas o salvo sempre vai subir. Então existe um abismo, uma diferença grandíssima. Interessante que nessa época aqui dessa passagem, a lição vai falar sobre isso também, que antes da morte de Cristo, eles estavam praticamente no mesmo lugar, existia apenas um ambiente, os mortos estavam tanto salvos como os ímpios, na mesma região. Havia um abismo, mas eles se comunicavam. Hoje é impossível isso. É impossível. Nós vamos aprender aqui, nessa história que Jesus ensinou aqui, meus irmãos, pelo menos 4 lições importantes que você tem que guardar a respeito dessa história do rico Lázaro. Primeiro, a existência consciente após a morte. As pessoas que estão no inferno hoje, elas estão conscientes que elas estão no inferno. Assim como os salvos que estão no céu, eles estão conscientes que eles estão no paraíso. Segundo, a realidade e o inferno, meus irmãos, é um lugar de tormento. O inferno é um lugar de tormento. Tem gente que fala, eu estou no inferno, meu Deus do céu, né? O mais luta que você esteja passando, irmãos, não se compare em hipótese alguma inferno. Então aqui, a segunda coisa é a realidade e o tormento do inferno. Terceiro, a ausência de uma segunda oportunidade após a morte. A Bíblia diz, meus irmãos, em Hebreus 9, 27, que ao homem ou aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não existe o purgatório, né? Não existe nenhuma possibilidade da pessoa purgar a alma. Essa história do purgatório, que é da Igreja Católica Romana, que foi incluída, os irmãos conhecem a história, diz que o Papa Leão X, se não me foge a memória, ele estava construindo a Basílica, e ele queria arrecadar dinheiro, e começou então a vender, colocar os seus liderados para vender as indulgências,
E aí existia aquela ideia que cada moeda que caía no cofre da Igreja Católica era uma alma a menos no inferno. As pessoas pagavam para sair do inferno. O estado intermediário não existe. Então, ou a pessoa morre, vai para o inferno, ou vai para o céu. Não existe um estado intermediário para ficar purificando a alma, não. É sim ou é não. Quarto, a impossibilidade de comunicação entre os mortos está aí no versículo de número 16. Aí está mostrando, meus irmãos, que é impossível os mortos se comunicar com os vivos. Tem gente escrevendo carta, tem crente que morre. Irmãos, eu sempre estou batendo nessa tecla. Eu disse no final de semana, quando eu estava ministrando, querido, quando você tiver um sonho, pelo amor de Deus, quando você tiver um sonho, quando você tiver uma visão, alguma coisa desse tipo, antes de você quiser querer contar para a igreja, testemunhar para alguém, conte para o seu pastor, peça para que o seu pastor te oriente. Eu já vi, irmão, crente contando cada testemunho, que viu cabelo lá no canto do céu, que viu cabelo de irmãs lá no inferno, que coisa terrível, gente falando no microfone isso, e aí causa confusão no meio do povo, um terrorismo, uma coisa inaceitável. E aí as suas experiências podem ser boas para você. Existem experiências que são edificantes para mim, mas não servem para outra pessoa, e nós temos que ter cuidado. Como eu disse, a morte é um mistério. Até alguém escreveu, né, que a morte me namora, mas eu amo mesmo a vida, né? Eu amo mesmo a vida. Então nessa fila você pode ver que aqui no mundo todo mundo está furando fila, né? Fura fila no banco, fura fila e tal, a fila da morte ninguém quer furar, não é verdade? E essa senha aí pode passar para outro, eu não quero, né? Pode ir passando, ninguém quer. O homem quer viver, irmãos. O mais difícil, o mais crise do homem quer viver, não é verdade? Mas amados, eu creio que nós fazemos parte da igreja do arrebatamento, amém? Amém. Eu creio que nós não vamos experimentar a morte, amém? Nós somos a igreja do arrebatamento. Tudo está se cumprindo para Jesus voltar a buscar a sua igreja. Isso é algo que está claro para nós. Jesus está voltando, está muito mais perto do que você calcula e imagina. Jesus está voltando. E aí, meus amados, não tem porquê, mas se passarmos pela morte também, temos a certeza, a convicção de que nós vamos passar, irmão. Se nós pudéssemos falar com o crente salvo, aquele que está lá no céu, aquele que morreu por Cristo, você quer voltar aqui? Irmãos, com certeza ele dizer não. Você é do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12. Paulo, quando viu o céu por dentro, irmãos, ele disse: eu conheci um homem que há 14 anos, tem crente que ele sonha hoje, né? Come churrasco à noite e sonha a noite inteira. Aí ele chega no outro dia, ele sonha com os bichos, os chifres, os negócios terríveis, e ele amanhece tudo atribulado. Mas Paulo, meus irmãos, quando ele teve a revelação, ele demorou 14 anos para contar a sua revelação. Demorou um tempo, um período. Ele disse: olha, eu vi coisas lá em Efásia que não é nem lícito explicar, não tem nem como explicar aos irmãos. Por isso que Paulo disse aos irmãos: olha, a minha alma, eu tenho desejo de ficar com vocês, mas na verdade eu tenho mais prazer de estar com Cristo, que é muito melhor. Irmãos, quem vê o céu por dentro, quem tem uma visão do céu, por pequeno que seja, querido, ele deseja ardentemente estar lá o mais rápido possível. Por isso que eu sempre digo, eu estou sempre batendo essa tecla, que os pregadores estão esquecendo de pregar 3 grandes mensagens hoje nos nossos cultos. Primeiro, é a mensagem do arrependimento. Segundo, é o batismo com o Espírito Santo. Terceiro, a volta de Jesus. E a gente está tão acomodado aqui na terra, irmãos, que alguém disse: eu recuso-nos essa ideia, mas eu ouvi o pregador dizendo que quando Jesus voltar, Jesus vai ter dificuldade de arrancar os crentes daqui da terra, tão apegados com as coisas que estão. E queridos, às vezes nós temos que viver uma base, a vida nossa tem que ser uma vida limitada.
Às vezes, querido, vou dizer uma coisa para você aqui, é chocante, mas é uma realidade. Tem gente que ganha o salário mínimo e ele nunca vai poder ganhar mais do que o salário mínimo. Porque se ele ganhar 2 salários, ele nunca mais volta para a escola dominical. Eu conheço crente que quando ele andava a pé, ele pediu um culto de ensino. Hoje tem carro, fica lá alisando o carro, lavando o carro. A tarde inteira ele não vem na escola dominical. Então, queridos, por quê? Porque tem coisas que se Deus dá um pouquinho a mais, ele já abandona as coisas, já fica pegado, agarrado com as coisas da terra aqui, irmão. E ele esquece que o céu existe, que Jesus está voltando. Então anuncie, porque se o ímpio, irmãos, conhecer a realidade do inferno, ele não quer ir para lá. Quando você fala do inferno para o ímpio, ele fala até o sinal da cruz, Deus do livro, um escreve, né? Ele não quer mais de jeito nenhum falar, se você não aceitar Cristo, o seu destino é lá. Irmãos, as pessoas precisam ouvir a verdade, a realidade. E essa passagem do rico, essa passagem do Lázaro aqui, veja que havia esse lugar, não sabemos aonde, mas havia esse lugar. E é interessante que existiam 5 coisas que esse rico aqui ele não tinha. 5 coisas que o rico não tinha. E 5 coisas que ele quis fazer depois que ele morreu. Depois que morre não tem jeito. Diz alguém que depois que morre todo mundo fica bom, né? Camarada é ruim, sangue é ruim, morre fica bom. Não. Se ele foi ruim aqui, ele vai continuar eternamente sendo ruim. Queridos, a lição diz para nós que o destino do ímpio, do homem sem Deus, é morar no inferno com o diabo, com a besta e com o falso profeta. Imagine o destino de fogo, tormento eterno. Primeira coisa que esse rico ele não tinha. Esse rico ele não tinha simplicidade, não tinha modéstia. Ele vivia como se ele fosse o produto dele mesmo. Lembra daquela passagem do rico insensato? O rico insensato ele dizia, o camarada ele era tão vaidoso, tão egocêntrico, que ele falava com ele mesmo, conversava com ele mesmo. Rico sou, de nada tenho falta, vou derrubar os meus celeiros, fazer o melhor e tal, eu. E de repente ele ouviu a voz, louco, esta noite pedirão a tua alma, para quem será? Naquela noite ele ia morrer. E ele esperava que ele tinha um destino tão longe. Aí ele ouviu a voz, louco, retardado mental, esta noite você vai morrer. E a tua alma para quem será? O homem estava cheio de planos, mas ele não se preparou para a vida eterna. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem que se preparar. Esse homem aqui, meus irmãos, ele não tinha simplicidade, não tinha modéstia. Segundo, esse homem não tinha sensibilidade. Terceiro, esse homem não tinha misericórdia. Quarto, esse homem não tinha tempo para os pobres. Quinto, ele não queria ouvir o clamor daquele que lhe pedia socorro. A Bíblia diz em Provérbios que aquele que tampa o ouvido para o pobre, um dia clamará e não será ouvido. Esse homem, meus irmãos, não tinha nada disso. Portanto, depois que ele morreu, a primeira coisa que ele quis fazer é orar. Ele quis orar. E a Bíblia diz que ele clamou o pai Abraão, né? Irmãos, clamar, você sabe que é muito mais do que orar. Antes, esse camarada não queria nem saber de igreja, não queria saber de escola bíblica dominical, não queria saber de culto de ensino, de estudo teológico. Mas quando ele morreu, estava lá no inferno, ele quis orar. Segundo, quando ele estava lá, ele queria ter misericórdia. Antes ele não sabia que era isso. Não era misericordioso com ninguém, mas quando estava no inferno, queria ser misericordioso. Terceiro, ele queria consolo. Ai, já estava tarde demais. Quarto, ele queria enviar missionário para que fosse até a casa dele. Quinto, ele queria arrependimento, mas já era tarde demais. Porém, meus irmãos, devemos fazer o bem enquanto é dia, diz a Bíblia, porque a noite vem.
Devemos nos preparar, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui. Veja que os sentidos desse homem, quando ele estava no inferno, estava claro. Quando ele estava no inferno, a Bíblia diz que ele viu. O que está escrito lá em Provérbios capítulo 15, versículo de número 24. Provérbios 15 e versículo de número 24. Vamos ler lá este versículo. Provérbios 15 e versículo de número 24. Diz aí a minha tradução. Provérbios 15 e 24 diz assim: para o sábio, o caminho da vida conduz para cima, a fim de evitar que ele desça a sepultura, abaixo. Então, para o sábio, para o entendido, o caminho da vida conduz ele para cima, para evitar que ele desça a sepultura. Então veja que esse homem, quando estava no inferno, a Bíblia diz que ele viu. Ele estava vendo, por quê? Porque ele ergueu os olhos. Se ele ergueu os olhos, porque ele estava embaixo. Ele ergueu os olhos, e estando em tormentos, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Meus irmãos, ele viu. E a Bíblia diz que ele também ouviu, porque ele ouviu falar de Abraão. Ele sabia, conhecia a história do pai da fé, ele conhecia a história de Abraão. Ele conhecia Abraão, sabia quem era Abraão, ele já tinha ouvido, funcionou a sua audição, funcionou também o tato, porque a Bíblia diz que ele sentia chamas do seu corpo queimar. Funcionou também o olfato, porque as chamas estavam sufocando. E funcionou também o paladar, porque ele queria que uma gota de água pingasse na sua língua. Veja, meus irmãos, como que o inferno realmente é terrível. Queridos, a Bíblia vai dizer para nós que Deus não fez o inferno para o homem. Jesus disse que apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para quem, irmãos? Para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi criado para o homem. O homem vai lá porque ele quer. É uma questão de escolha. E é por isso que o hoje, preparar hoje para receber amanhã. Tudo na vida cristã, irmãos, é fazer hoje para receber amanhã. É aquilo que Josué disse, 3 e 5 do seu livro: santificai-vos, é o termo dos irmãos. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É se preparar, se santificar hoje, para ser abençoado amanhã. É jejuar hoje, orar hoje, para Deus te usar amanhã. Glória a Deus. É viver uma vida de integridade, de retidão na presença de Deus, para que quando Jesus voltar, você suba e vive eternamente com Ele. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque a meta do crente é o céu. A meta do crente, meus irmãos, é eternamente viver com Cristo. Então o inferno é um lugar criado para a punição dos rebeldes, dos ímpios. Queridos, o salmista no Salmo 18, verso 5, o salmista diz: cordas do inferno me cingiram, laços da morte me surpreenderam. O inferno é real. O inferno não é uma ficção, não é uma fantasia, não é uma utopia. O inferno existe. Embora não tenha sido criado por homem, o homem vai no inferno porque ele quer. É o caminho que o homem escolhe, determina o seu fim. Por isso que Jesus diz em Mateus 25, 41: apartai-vos de mim, maldito. Ainda chama o ímpio de maldito. Irmão, você viu como que a Bíblia trata o incrédulo, o ímpio? Né? A Bíblia diz que chegará um dia que o Senhor vai separar as ovelhas de quem, irmãos? Dos bodes. Chama o ímpio de bode, chama o ímpio de joio, chama o ímpio de maldito, né? Mas o crente salva, irmãos. Oh, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Chama ele de homem bom.
servo do Deus Altíssimo. É coisa fantástica, irmãos. Nós temos a certeza nossa, a convicção nossa. Os salvos que correrem em Cristo, não vai passar pelo Hades, pelo Seol, que é um dos nomes do inferno, lugar de tormento eterno. Então, queridos, cuidado, a vigilância. Então, olhe para cima, olhe para Cristo. A Bíblia diz para nós claramente que umas pessoas serão levadas para o inferno. Isaías 14, versículo 15: e contudo serás levado ao inferno e ao mais profundo do abismo. Então, o inferno, meus irmãos, lá embaixo. Provérbios está dizendo para nós que o entendido caminha para cima. Então, esse homem aqui, meus irmãos, viveu como se não existisse inferno, pensava nele, somente nele. Mas na morte houve a divisão, na morte houve a separação. Irmãos, o importante não é o começo, é o fim. A Bíblia diz que melhor o fim das coisas do que o princípio delas. É lá no fim, meus irmãos, que vai haver toda a separação. Veja, queridos, que após o arrebatamento da igreja, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Aqui essa terra, irmãos, vai virar um caos absoluto. Vamos supor aqui 7 anos, 3 anos e meio, uma paz razoável, depois a grande tribulação, 3 anos e meio. Mas a igreja, irmãos, vai estar reinando com Cristo. Depois vai entrar no período do milênio. No final do milênio, aí sim, meus irmãos, os mortos, os ímpios, os mortos vão ressuscitar. A Bíblia chama isso de segunda morte. Eles vão ressuscitar, e aí vão passar pelo juízo do grande trono branco. E ali Jesus e a igreja vão julgar essas pessoas. Vão julgar. Paulo diz isso. E vai julgar as obras do ímpio. E a partir daquele momento, aí sim será a sentença. Ali já não tem mais solução. O ímpio vai sair do inferno, vai sair do lugar de tormento, e vai chegar na presença de Jesus. E ele vai reconhecer, ele vai ter que reconhecer e falar com a sua própria boca o que ele fez de errado aqui na terra. E aí a Bíblia diz que o camarada será jogado no inferno, lugar de tormento eterno, e lá vai ser jogado junto com o diabo, os demônios, a besta e o falso profeta. E a igreja vai estar reinando com Cristo. Queridos, não deixe nada roubar essa esperança gloriosa que é a volta de Jesus. Eu estou encerrando, mas eu acho tremendo, sabe por quê? Porque pelo menos a nossa introdução, meus irmãos, vamos ler que diz assim, a lição de hoje: esperaremos o destino final dos ímpios e dos salvos em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos garante que não será em vão a nossa esperança em Jesus Cristo, pois pela fé já temos assegurado um futuro glorioso ao seu lado. Para os ímpios que não se arrependeram é reservado o sofrimento e a condenação eterna, pois suas escolhas enganosas os levaram a desprezar a salvação de Deus. Querido, esse mundo só está gozando de paz porque você e eu estamos aqui ainda. Quando a igreja sai daqui, irmãos, esse mundo que já está ruim vai ser um caos absoluto, porque Paulo disse que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Queridos, esse mundo ainda está de pé porque aqui a igreja está orando, está intercedendo, está clamando, meus irmãos, por esse mundo tenebroso. Não espere mais melhora nessa terra, não espere mais melhora. A Bíblia diz que a terra, o profeta Isaías profetizou que a terra está cambaleando como um ébrio, como um alcoólatra, como um bêbado. Paulo diz em Romanos que a terra está gemendo. Paulo diz que a geração, que os homens estão gemendo, e que o Espírito Santo também está gemendo, com gemidos inexprimíveis.
O mundo está passando por uma convulsão, meus irmãos, terrível, terrível. E você tem visto nos noticiários que as coisas estão apertando, está desmaiando, arrojando. A coisa está ficando difícil, meu irmão. Mas tenha esta convicção. Esta passagem do rico e Lázaro precisa ser pregada, ser mais explorada, mais noticiada, que aquele que não estiver em Cristo é tormento que está esperando para ele. Portanto, não troque a tua salvação por nada. Nunca queira trocar o eterno pelo passageiro. Porque, queridos, esse mundo não tem mais o que esperar. Não espere da Dilma, do Lula, não espere do bicho, não espere de ninguém nessa terra. Espere somente em Cristo. Espere nele, confia nele. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Porque a Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, confia nele. E o mais ele tudo fará. Então confie, tenha certeza, não. Esse corpo, essa dor, qualquer coisinha, um cortinho que você faz já está sofrendo, né? Mas um dia o nosso corpo será transformado no corpo à semelhança do corpo de Cristo, um corpo glorioso. Essas dores vão desaparecer, essas tribulações, essa correria nossa, irmão, desenfreada no dia a dia, que tanto tem tentado roubar o nosso tempo a Deus. Tudo isso, meus irmãos, vai passar, tudo isso é passageiro. E Jesus um dia vai soar a sua trombeta, e os mortos vão ouvir a trombeta, e nós vamos se encontrar com Cristo. Por isso que Paulo diz, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus 10:6 que Deus não é injusto, Ele não esquecerá da vossa obra, do amor que você tem. Deus não esquece, Deus não é injusto. Então, faça o bem, pratique o bem, busque a Deus enquanto é tempo. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Então busque o Senhor, e não se esqueça que é um céu de glória reservado para você. Jesus, e eu creio que ainda hoje Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. Daqui a alguns instantes Jesus pode voltar a buscar a sua igreja. A Bíblia diz, Daniel 12:2, e muitos que dormem em Cristo, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o tormento eterno. Meus amados, a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então felizes aqueles que esperam no Senhor, felizes aqueles que confiam no Senhor, feliz é o salvo, que ele sabe para onde ele vai, aonde está baseada a sua confiança e a sua esperança. Então não se acomode com as coisas desse mundo, não deixe que esse mundo vá invadindo a tua alma e o teu coração, não permita isso, querido. Eu aprendi uma grande lição, pastor Ari, uma grande lição, quando as coisas começam a apertar para mim, e eu apliquei isso na minha vida espiritual. Sempre que as coisas estão difíceis para mim, eu começo a aumentar o meu dízimo. Um dos momentos mais críticos que eu comecei a passar, se eu dava tanto de dízimo, comecei a aumentar o meu dízimo. No momento que eu estava passando crise, comecei a investir, comecei a enviar dinheiro para a obra missionária. No momento mais difícil da minha vida, eu não permiti e não permito, irmãos, que o diabo dite regras na minha vida financeira. Eu não permito que o diabo venha tirar a minha paz. Eu não permito isso. Quando a coisa começou a apertar, eu comecei a mandar dinheiro para missões e comecei a aumentar o meu dízimo na casa do Senhor. Eu sou testemunho vivo de que Deus é o Deus que prospera.
Deus não é um Deus de miséria. Se você não serve um Deus de miséria, porque a Bíblia fala de bodas do Cordeiro, fala sempre de coisas grandes, porque o nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso. Então faça isso que Deus vai te abençoar. Repreenda essas coisas que vem tentar roubar a tua esperança. Ficar só olhando para baixo, só olhando para aqui não. A Bíblia diz que nós temos que olhar para cima. Como diz o Ilá, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Nosso foco é o céu, amém? Amém. Nosso foco é Jesus de Nazaré, amém? Então olhe para cima, querido. Não fique olhando para trás. Não fique olhando para os lados. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Quando as coisas estiverem apertando, olhe para Jesus. Se você olhar para mim, olhar para os irmãos, você vai ver um monte de defeitos. Somos defeituosos, temos problemas sim. Mas uma coisa é certa, nós somos cidadãos do céu. Você é um obreiro de Deus. Você vai pregar como nunca. Você vai louvar como nunca. Você vai tocar na banda como nunca. Glória a Deus. Deus vai te levantar tremendamente. Porque você tem um objetivo, você tem um alvo. E você sabe aonde você quer chegar. Que é o céu. Amém? E reinaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te use. Que Deus te abençoe. E que fique firme. Não desista, por mais dura e ferrenha que seja a batalha. Porque o hino da harpa cristã diz assim: depois da batalha, não é antes e também não é durante. Depois da batalha, Deus me coroará. Deus me coroará. Aqui, no culto de Santa Ceia, pastor Ailton, os obreiros estão servindo os irmãos aqui. Né? Está servindo os irmãos. Vai chegar um dia que o próprio Cristo vai servir você. Está aqui sendo bom. Você merece, você chegou aqui porque você foi fiel. Ou louvado seja o nome de Jesus. Você vai valer, mas você vai chegar lá e falar: valeu a pena. Eu renunciei tudo. Deixei tudo. Né? Servir ao Senhor com integridade de coração. E agora Jesus vai dizer: agora lá embaixo você me serviu, mas aqui eu vou te servir. Lá embaixo você foi o meu servo, agora está aqui eu, você, tu, eu vou te servir. Você é digno disso. Deus abençoe a tua vida, o teu ministério, a tua família, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe.